Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Augusto, e o game que nós vamos analisar através deste vídeo é o Cavaleiros do Zodíaco Batalha do Santuário, ou Saint Seiya Sanctuary Battle, que foi o primeiro jogo inspirado na franquia dos Cavaleiros do Zodíaco, lançado para o PlayStation 3. O jogo, produzido pela Jynx e publicado pela Namco Bandai, foi lançado primeiro no Japão, posteriormente na Europa, e em junho de 2012 chegou na América do Norte. No Brasil, apesar de as vozes não terem sido dubladas, como ocorreu no game mais recente, o Cavaleiros do Zodíaco Alma dos Soldados, lançado para o PlayStation 3 e para o PlayStation 4, tivemos a sorte de o jogo ter tido pelo menos os seus textos dublados. Os menus são todos em português, assim como a caixinha do jogo e o seu manual. E assim como ocorreu com os demais jogos da franquia que vieram depois desse, tanto o Cavaleiros do Zodíaco Bravos Soldados quanto o Cavaleiros do Zodíaco Alma dos Soldados, este último com a ressalva de que é o mais recente e saiu, portanto, também para o PlayStation 4, Cavaleiros do Zodíaco Batalha do Santuário foi lançado de forma exclusiva para o PlayStation 3. Ou seja, as demais plataformas não foram agraciadas com este game. Uma pena para os concorrentes e um motivo de alegria para os possuidores de Play 3. Sim, de alegria, porque o jogo é muito divertido e na época foi certamente inovador, especialmente se você é ou foi fã da saga dos Cavaleiros do Zodíaco. Vamos lembrar primeiro que para a geração de consoles anterior, aquela do PlayStation 2, do Xbox original e do Nintendo GameCube, os Cavaleiros do Zodíaco sequer tiveram qualquer aparição para o público da América. A saga dos Cavaleiros teve dois games naquela geração, o Saint Seiya The Sanctuary e Saint Seiya The Hades, exclusivos para o PlayStation 2, mas que se limitaram apenas à Europa e à Ásia. Em ambos estes jogos, apesar de serem um tanto quanto limitados e não serem muito mais do que meros jogos de luta, no estilo Dragon Ball Z Budokai, por exemplo, significaram muito para os fãs da série, pois permitiram controlar com gráficos satisfatórios diversos cavaleiros em diversas armaduras e nas principais sagas do anime, incluindo a saga de Hades. Portanto, Cavaleiros do Zodíaco Batalha do Santuário, muito embora seja ainda limitado e se restrinja apenas à fase inicial dos Cavaleiros do Zodíaco, ou seja, apenas a primeira temporada do desenho, aquela do Santuário e a dos 12 Cavaleiros de Ouro, foi o primeiro game em muitos e muitos anos baseado exclusivamente no mundo dos Cavaleiros de Atena que apareceu no Ocidente e no Brasil, por exemplo. Ainda assim, é importante que fique claro desde já, esse jogo não abrange nenhuma das outras sagas do desenho, ou seja, nem a de Asgard, nem a de Poseidon, tampouco a de Hades e a dos Campos Elíseos. Mas nem por essa limitação pode-se tirar os méritos louváveis desse game. O trabalho, na nossa opinião, foi muito bem feito, especialmente tendo em vista que o público-alvo são ou eram os fãs e os mais aficionados pelo anime, que foi febre no Brasil especialmente na década de 90. Ao contrário do muito que foi dito negativamente na época em que esse jogo foi lançado, estamos falando de um excelente game, especialmente quanto aos quesitos diversão e entretenimento. Primeiro porque o game não se propõe a ser apenas mais um simples jogo de luta em que tudo que o jogador pode fazer é escolher um personagem e partir para intermináveis batalhas no estilo de 1 contra 1. Nos jogos lançados para o PlayStation 2, muito embora as listas de personagens e de sagas abrangidas terem sido maiores, as campanhas consistiam puramente de lutas tradicionais, que eram repetitivas e sem quaisquer elementos diversificados. Não havia quase ação, eram jogos de luta simples, mas com o único diferencial de que eram focadas no mundo dos Cavaleiros do Zodíaco. Em Cavaleiros do Zodíaco Batalha do Santuário, a coisa foi um pouco diferente. Não se trata apenas de um jogo de pura luta, mas também com alguma ação, no estilo beat'em up. O jogo trouxe uma dinâmica diferenciada, em que na campanha principal você precisa em cada uma das 12 casas lutar primeiro contra diversos capangas, inclusive cavaleiros negros, entre outros, até chegar no adversário principal, que é o guardião da casa, esse sim um cavaleiro de ouro. Esse elemento tornou o game muito mais divertido e permitiu que o jogador se sentisse um pouco mais envolvido na história. Muito embora, é verdade, essas lutas preliminares que acontecem antes de chegarmos a cada um dos Cavaleiros de Ouro revelem-se também, com o tempo, pelo menos em parte, repetitivas. Mas fato é que esse jogo não se trata apenas de pular de um Cavaleiro de Ouro para o seguinte, temos que percorrer um trajeto entre cada uma das 12 casas e derrotar centenas de capangas do Mestre Ares, e apenas após passarmos por estes é que ingressamos nas casas e enfrentamos os Cavaleiros de Ouro propriamente ditos. Além disso, a dinâmica das lutas é outro grande diferencial. Conforme você pode ver pelas imagens, as batalhas não são aqueles meros confrontos típicos dos jogos de luta em que o personagem fica de um lado e o seu adversário fica de outro. Neste jogo, pode-se realmente utilizar a profundidade da tela e do cenário, permitindo desvios e evasivas geniais. Por exemplo, as batalhas vão além dos games tradicionais de luta em 2D, e para falar a verdade são diferentes até dos games de luta em 3D. As batalhas se dão nas casas dos Cavaleiros de Ouro, com um visual muito parecido ao do desenho. Há pilares e paredes, tudo no estilo grego, que são destrutíveis durante as lutas.
Os adversários têm a liberdade de se locomover em todas as direções, podendo saltar, correr e lançar os poderes e golpes conforme bem entender. Os movimentos dos cavaleiros são rápidos e as lutas são longas. Em média, para derrotar um Cavaleiro de Ouro, salvo se você estiver jogando pela segunda ou terceira vez e com um personagem fortalecido, portanto, você não leva menos do que 5 minutos de batalha constante em que você mal pode piscar. A jogabilidade, a facilidade com que nos adaptamos aos comandos e a utilização dos ataques especiais, do controle do cosmo e do sétimo sentido, também são outros pontos fortes. Quando você adquire um pouco mais de prática e encontra inimigos mais tensos, as lutas tornam-se verdadeiramente desafiadoras. Somando tudo durante as lutas, além de nos movimentarmos para todas as direções, podemos pular, com X, dar 2 ataques físicos diferentes, um forte e um fraco, com o triângulo e o quadrado respectivamente, podemos nos esquivar, com L1, acionar o sétimo sentido, com L2, que deixa tudo muito mais lento, como se o seu personagem ficasse realmente mais rápido, acionar o cosmo, com R2, e dar os golpes especiais, sendo a bolinha para o golpe especial 1, com R1 para o golpe especial 2 e combinando a bolinha com R1, o golpe especial 3 para os personagens que têm essa possibilidade. Este último ainda, referente ao golpe especial 3, recomendamos que seja alterado para o R3, para evitar confusão e deixar a sua utilização mais fácil. Lembrando que todos os botões podem ser customizados, de forma que cada jogador pode deixar todos os comandos e botões da forma que melhor lhe convir. E, especificamente quanto aos golpes especiais, estes merecem elogios à parte. Conforme explicado há pouco, cada personagem tem entre 2 a 3 ataques especiais, os quais podem ser combinados com o cosmo aumentado e com o sétimo sentido, podendo fazer ataques ainda mais poderosos, com efeitos que ficam muito fiéis ao desenho. Controlando, por exemplo, Seiya, podemos soltar o Meteoro de Pegasus, o Cometa de Pegasus e o Turbilhão de Pegasus. E com o Yoga, podemos soltar o Pó de Diamante, o Trovão Aurora e a Execução Aurora. O simples fato de existir essa pluralidade e liberdade de golpes é digno de grandes elogios. É sinal de que os desenvolvedores desse game pesquisaram sobre o desenho e sobre os seus principais personagens, não tendo se limitado a um nível superficial. É sinal de respeito com os fãs e isso merece ser registrado. Após terminar a campanha, você libera novos níveis de dificuldade, de forma que ao final temos os seguintes níveis: Elementar, Fácil, Normal, Difícil, Bronze, Prata e Ouro. Os últimos exigem que você tenha controle total dos comandos e que seu personagem já esteja com um level mais alto, do contrário, já era. Superada a campanha principal, o game conta ainda com outros modos de jogo, chamados de Desafio Cooperativo, Desafio Solo e Sobrevivência, que encontramos na opção Modo Missão no menu principal. Destes, vale destacar o modo cooperativo, em que 2 jogadores, se utilizando de 2 cavaleiros ao mesmo tempo, se submetem a desafios específicos, que na prática consistem de vencer Cavaleiros de Ouro sem dividir a tela, sendo que temos a opção de deixar com que os golpes do nosso amigo nos atinjam ou não. Já no modo desafio solo, a proposta é a mesma, mas os desafios e os percursos são outros, e nestes, como o próprio nome diz, joga apenas um player. E no modo sobrevivência, por último, você escolhe um cavaleiro e luta infinitamente contra quantos inimigos você aguentar. Outra coisa interessante que enriquece um pouco mais o game é que após terminar a história principal, ou seja, as 12 casas mais alguns extras, você libera outras histórias paralelas que também fazem parte da campanha, em que você pode controlar outros personagens, como por exemplo o Aiolos de Sagitário e as Amazonas Marin e China. Além das questões anteriores, vale registrar também que o jogo conta com extras, que podemos chamar de bônus, que podem certamente vão agradar aos fãs. Estou me referindo a uma galeria de fotos e imagens, além de vídeos e músicas que são liberadas conforme você avança no jogo. Os mais aficionados vão curtir essa parte. Bom, dito isso, muito embora o jogo tenha muitos pontos positivos conforme relatamos até então, justiça seja feita, há também alguns aspectos negativos que podem e merecem ser apontados. O jogo já podia ter abrangido outras sagas, até porque um dos jogos lançados antes, para o PlayStation 2, abrangia inclusive a saga de Hades. É realmente lamentável não se poder aproveitar a boa dinâmica de lutas e aplicá-la também às outras sagas do desenho. Seria muito legal enfrentar os guerreiros deuses de Asgard ou os marinos de Poseidon, por exemplo, em cenários adaptados e ajustados às respectivas fases do desenho. As lutas anteriores às lutas principais, ou seja, aquele percurso que você faz em cada uma das 12 casas até chegar ao Cavaleiro de Ouro, mais cedo ou mais tarde vai se revelar repetitivo e poderia ter sido mais bem aproveitado. No mínimo poderiam ter sido incluídos outros mini-chefes. Depois do Cassius e de um e outro Cavaleiro de Prata, esses mini-chefes limitam-se a ser Cavaleiros Negros, e alguns parecem até mais de uma vez. Se fossem colocados Cavaleiros de Pratas diferentes, por exemplo, com certeza agradaria muito mais.
Pode ser que tenha sido uma sensação apenas nossa, mas há uma diferença bastante significativa entre alguns personagens. Enquanto o Ikki de Fênix, por exemplo, tem um ataque especial extremamente forte, o Ave Fênix, os ataques do Shiryu deixam muito a desejar. Não é por acaso, as lutas do Shiryu durante a campanha são as mais difíceis. Se o jogador tivesse que lutar, por exemplo, com o Shaka de Virgem utilizando o Cavaleiro do Dragão, não sei se seria possível vencer. As forças dos ataques, portanto, poderiam ter sido mais bem balanceadas, e isso independentemente de você poder treinar seu personagem favorito para deixar os seus ataques e golpes mais poderosos. Outro ponto negativo, que foi um tanto quanto surpreendente, é que este game não conta com o tradicional modo de batalha versus. Na verdade não chega a fazer muita falta, já que os demais modos do game, sozinhos, já tomam bastante tempo, mas seria interessante ter a opção de batalha do modo versus, como todo jogo de luta tradicional. E por fim, os gráficos dos cenários poderiam ser mais detalhados, pois também acabam sendo muito repetitivos. É outro ponto que poderia ter sido um pouco mais caprichado. Bom, dito isso, o game vale arrancar algumas boas horas de jogo. A campanha principal é relativamente curta e rápida, mas não foge da média dos games de luta. De acordo com o site How Long to Beat, por exemplo, o tempo médio para completar a campanha é de 8 horas, e este foi, de fato, aproximadamente o tempo que nós levamos para zerar a campanha. Na verdade, talvez um pouco mais, graças às lutas do Shiryu, que, não custa repetir, foram muito difíceis. Mas mesmo assim, insistimos, o jogo é muito bom, e com certeza agrada, e agradará bastante, especialmente se você for fã do anime. É realmente de lamentar que as produtoras e desenvolvedoras tenham abandonado esta mecânica de luta e adotado um estilo mais tradicional nos jogos dos cavaleiros que vieram depois. Esperamos sinceramente que isso mude. Bom, dito isso, apesar dessa nossa opinião, vale registrar que o game definitivamente não sofreu, em termos gerais, boas avaliações dos principais sites especializados em videogame. Prova disso é que os sites da IGN e do GameSpot, por exemplo, sequer têm análises oficiais para este jogo. A esmagadora maioria de análises e reviews que encontramos pela internet são derivados de fãs, e estes, acompanhando essa análise positiva que estamos fazendo através deste vídeo, de forma geral, avaliam o jogo com notas relativamente boas. E até para não induzirmos ninguém a erro, reconhecemos que somos grandes fãs da série. Assistimos ao desenho desde a época em que ele passou na falecida Manchete, acreditem. Também por isso, e considerando os fatores e comentários que fizemos, nós gostamos muito do game e classificamos com nota 8. Tanto que no momento em que capturamos essas imagens, estávamos com quase 30 horas de jogo, ou seja, o jogo rende. É um game, portanto, que nós recomendamos e está definitivamente entre os melhores games dos Cavaleiros do Zodíaco até hoje lançados. Mesmo que os gráficos sejam apenas razoáveis e com a limitação apenas à fase dos Cavaleiros de Ouro, o game chega a ser mais divertido e desafiador, inclusive, do que os games que foram lançados posteriormente e que contam com as demais temporadas do anime. A dinâmica das lutas foi realmente brilhante, criativa e bem feita. Para quem é fã da série, o game é uma aquisição obrigatória. Apenas para aqueles que não são fãs é que o game deixa de ser atraente, especialmente em função da mecânica, que pode se revelar um pouco repetitiva, e como consequência, pode vir, mais cedo ou mais tarde, a desagradar os jogadores mais casuais e que não curtem ou não curtiam tanto assim o desenho. Atualmente, ou seja, final de 2015 e início de 2016, no Brasil, o jogo ainda pode ser encontrado nas principais lojas que vendem jogos de videogame. O preço varia bastante, havendo desde aqueles por R$200 até R$99, o que é até surpreendente considerando que estamos falando de um game lançado em 2011. No Mercado Livre, procurando, você é capaz de encontrar preços ainda mais vantajosos. Enfim, pessoal, é isso aí. Se você puder, pedimos que comente o vídeo, deixe a sua opinião e se gostou, deixe um favorito e se inscreve no canal. Obrigado por assistir, pela atenção e até a próxima. Abraço, valeu, falou!